Olá, boa noite, queridas e queridas, sejam todos muito bem-vindas e agraciados com o poder do Divino Espírito Santo. Hoje, sexta-feira, né? Estamos todos assim alegres, né? A maioria ficam alegres. Poxa, hoje é sexta-feira, é dia de relaxar, né? Então, muitos saem para passear com os amigos, outros ficam em casa, né? Tiram o seu tempo para relaxar no sábado e no domingo. Mas, diante desses diazinhos de relaxamento, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, tá bom? Eu tô com a vista assim meia vermelha, gente, mas já passei colírio, já fiz um monte de coisa e ainda não melhorou. Se não melhorar, até da semana que vem eu vou ao oftalmologista. Não sei por que tá vermelha assim, mas tá vermelha e fica me incomodando esse vermelho. Mas deixa isso para lá, vamos dar continuidade aqui, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Salmos. Nós estamos no capítulo 8 do livro de Salmos. Eu vou ler o capítulo e depois a gente vai concluindo, né, aquilo que nós entendemos dele, né? Mas antes de tudo, gostaria muito que você que está chegando novo aí, se inscrevesse no canal, tá certo? Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá bom? Depois disso, você vai ver uma mãozinha, você clica nela também, dá um like nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está aqui presente, que você gosta do que você vê e do que você ouve aqui, tá bom? Assim, o próprio YouTube vai transmitir essa mensagem para outras pessoas e aí todos vão pegar um tempo de conhecimento diante da palavra de Deus, tá certo? Diante do nosso livro que é a Bíblia, que tá aqui, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Salmos. E aí, no capítulo 8, onde Deus é glorificado pelas suas obras e pela sua bondade para com o homem. Então, esse salmo é um salmo pequeno também, mas que revela muita coisa. Não dá assim para me falar muita coisa aqui, mas eu vou ler e aquilo que eu entender aqui, eu vou passar para vocês, tá certo? Não se esqueçam de, no final dessa live, compartilhar, tá bom? Compartilhe esse estudo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui sobre o capítulo 8, que diz assim. É melhor botar o óculos. Hoje eu não tô muito boa da vista. Tem vezes que eu fico com a vista assim, desse jeito. Só Deus na minha vida. Só Ele para cuidar dessa menina aqui, que sou eu. Tá certo? Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, bem presente nas minhas horas mais difíceis. E até nas coisas boas, eu só tenho a agradecer a Deus, tá certo? Então diz assim, o Salmo de Davi para o músico Mó sobre Gittite, né? Então, ele fala assim no versículo 1, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então,
ele está aqui admirando, exaltando o nosso Deus. Diz assim, ó, na explicação, no entanto, fala assim, ó, da liberdade, que é Deus dá a liberdade, o nosso Senhor dá a liberdade para o Todo-Poderoso, dando ele a liberdade de se apossar de nós como sua propriedade particular e nos dá um privilégio imensurável de também chamá-lo de nosso Senhor. Então, o louvor proferido pelas crianças é puro, pois está desprovido de interesse e glória própria. O Altíssimo pode suscitar para si a mais perfeita adoração de onde quiser, até mesmo da boca das frágeis criancinhas. Ao receber o louvor dos pequeninos no templo e ser contemplados pelos principais religiosos, o Messias, o Senhor Jesus, cumpriu essa passagem profética. As palavras sinceras das crianças se transformaram em força para o silêncio os religiosos hipócritas. Deus continua suscitando honra e louvor para si entre os fracos e desacreditados da sociedade. Quem é o homem? Davi, então, impressionado com a grandeza da criação, sente-se tão minúsculo e insignificante que não resiste em perguntar ao Altíssimo a razão do seu imenso amor e cuidado com ele. Como resposta, recebe a magnífica revelação divina. O ser humano, embora tenha uma estrutura física frágil, possui uma alma mortal. Além disso, foi dotado de consciência e aptidões espirituais e morais. Por isso, por fim, foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo para se relacionar com o Filho, como filho e com ele, e para ser o administrador de toda a sua criação. Mas por causa do pecado, essa comunhão foi quebrada e a criação se afastou do Criador. Somente os que voltam para Deus em obediência e fé desfrutam dessa comunhão novamente. Então, os olhos de Deus observam aqueles que estão na fé. Então, anunciam-se a vitória antes mesmo da presença do Altíssimo. Ele rendia sincero louvor pelo seu caráter justo. A sua fé o fortalecia e o fazia vislumbrar a resposta. Assim, não ficava preso às circunstâncias ruins. Ele compreendeu que a fé não fundamenta nos fatos diante dos olhos, mas na plena certeza daquilo que se crê e se espera. Enquanto agia assim, o Senhor dos Exércitos destruía os inimigos dele. Aqui está se falando que destruía os inimigos de Davi. Você entendeu, não é? Então, essa aqui é a explicação que está aqui no livro. Mas olha só, esse Salmo 8, ele é praticamente uma exaltação a Deus, está exaltando a Deus, né? Porque Davi ali, ele declara palavras poéticas para Deus sobre a criação do mundo, desde lá quando vem contando em Gênesis, né? Desde lá. Então, a pessoa que escreveu, o salmista, né? Ele mostra, ele mostra que ele está assim, que Davi está deslumbrado com tudo que Deus fez e que ainda faz até hoje, né? Nós ficamos deslumbrados, não ficamos? Gente, como está ardendo minha vista. Então, Deus, nós ficamos deslumbrados com a expressão que Deus por tudo que Deus faz com a gente, né? Então, a impressão que nós temos é que a pessoa que escreveu, o salmista, ele estava limitado quanto a comparação daquela época até os nossos dias de hoje, você entende? Então, quando nós conhecemos e temos certeza da plenitude de Deus, né? A gente dobra os nossos joelhos, nós oramos a Deus, porque Deus, ele está sempre próximo de nós, ele não esquece de nós. Tanto que a gente vê lá
na passagem lá de Gênesis, que fala que Deus se lembrou de Noé. Houve sempre, sempre falando alguma coisa, Deus lembrou-se de Noé, Deus lembrou-se de fulano, de Beltrano, Deus lembrou, sempre vem, né? Aí vem falando, Deus lembrou-se dos animais selvagens, dos animais, de todos os tipos de animais e das pessoas, né? Então Deus fez soprar o vento dele sobre a terra, né? E aí sobre as águas também, aquelas coisas todas que vem falando lá em Gênesis, né? Que vem falando lá. Então, Deus, ele é glorificado pelas suas obras, né? E pela bondade dele que ele tem para com os homens, para com cada um de nós. Então, todos nós temos o privilégio de a gente ter Deus conosco, né? E de a gente ter ele próximo da gente e ter ele conosco, porque esse Salmo de Davi conta que Davi, ele estava assim admirado, né, com a grandeza de Deus. Nós também ficamos até hoje admirados com a grandeza de Deus, né, com o imenso amor que Deus tem por pela humanidade, né, pela sociedade, enfim, por tudo, né, pela essa terra. Então nós ficamos assim deslumbrados, assim como esse salmista e Davi também ficou, porque Deus olha para a gente como eu já falei que nós somos um presente de Deus, né? Então Deus nos fez a gente a sua imagem e semelhança, mesmo ele sabendo que nós somos fracos, né, diante dele, fisicamente nós somos fracos. Deus é forte, mas nós somos fracos, né? Então, Deus, com tudo isso, Deus nos deu, ele nos deu capacidade, ele dotou a gente de consciência e de aptidões. Aptidões para fazer várias coisas e até aptidões espirituais, né? Aptidões morais, né? Assim, as coisas morais que a gente deve cometer, deve ser, né? Nós temos que ser pessoas de caráter, de moral, né? Para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Mesmo Ele sabendo que a gente é fraco, que nós temos os nossos erros, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para que a gente pudesse ter essa comunhão com Ele. Mas, mesmo quando nós pecamos, quando a gente peca, nós quebramos essa comunhão com Deus, quando nós pecamos. Porque aí nosso caráter não está ficando assim, igual de Deus, né? Nós somos errantes, Deus não, Ele é perfeito. Então, nós vimos que Deus, para que a gente tenha esse bom perfume, bom caráter de Deus, nós precisamos desfrutar dessa comunhão com Ele, né? Se derramar diante da presença de Deus, você entende? Diante dele. Porque assim, se a gente for sincero, como eu já falei, né, a sinceridade é importante na caminhada com Deus. Você entende? É importante. A Bíblia, em toda a história da Bíblia, Deus lembra sempre do ser humano. Deus lembra de todos nós com amor. Por isso ele morreu naquela cruz, né, por amor a nós. Então, Davi, né, voltando para Davi está mostrando que Deus criou o homem e de uma forma tão esplendorosa e que Deus sempre lembra dele, né? Porque Deus tratava ele de uma forma muito especial, Deus cuidava dele, né? E assim Deus faz até hoje, Deus cuida de toda a criação, né? Então Deus confiou tudo que Ele criou nesse mundo, Ele confiou na mão do homem, na mão de cada um de nós, né? Dos homens, né? Dos cientistas, dos historiadores e tudo mais. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo verbalizando, não foi? Então, quando Ele disse que haja luz e houve luz, então, quando diz que
o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, ali era Deus em Jesus, né? Era Deus em Jesus se passando por ser humano para viver aqui no meio do povo, né? No meio de nós, no meio da humanidade. E aí ele viveu os 33 anos no meio da humanidade para poder ele compreender mais a humanidade e preencher o vazio que havia em nós. Então, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vem, se aposta sobre nós, né? Que somos imagem e semelhança do Senhor, se aposta sobre nós e nos enche do seu amor e do seu Espírito. Então, Deus é importante em todo o tempo nas nossas vidas, você entende? Deus é importante em todo o tempo nas nossas vidas. Só Ele pode nos livrar dos acidentes, nos livrar das depressões, nos livrar essas pessoas que são viciadas em drogas, livrar essas pessoas que vivem uma vida miserável. Tem pessoas que vivem uma vida miserável, mais pobre do que o pobre, paupérrimos mesmo. Então, essas pessoas que se tornam que precisam buscar mais a Deus, né? Muitos, tanto os ricos quanto os pobres, todos devemos buscar a Deus. Deus é importante nas nossas vidas, porque Ele é que criou tudo isso, Ele criou a humanidade, Ele criou o céu, a terra e tudo mais. Então, essas pessoas que são desonestas, tem muitas pessoas que se tornam desonestas, tem pessoas que se tornam mentirosas, tem pessoas que são imorais, né? Deus, Ele vê tudo isso, por isso nós devemos lutar contra o pecado. O pecado está dentro dessas coisas todas aí que eu falei, entendeu? Então, nós devemos lutar contra o pecado, né? Por isso que Deus deixou a Bíblia. A Bíblia que nós temos aqui, a Bíblia, Deus deixou a Bíblia, o livro, a Bíblia, porque aqui dentro dela tem as instruções que nós devemos seguir para a gente andar nos caminhos de Deus, né? Que aqui tem um espelho, nos ensina a lidar com a gente mesmo e com o próximo. Então, nós somos todos preciosos para Deus, nós somos valorosos para Deus, aos olhos de Deus. Nós somos um grande presente para Deus, por isso nós devemos estar sempre buscando a Ele, andar sempre nos caminhos com Ele, tá certo? Então, amanhã eu volto com vocês para falar sobre o Salmo de número 9, que fala sobre a ação de graças por um grande livramento. Então, aqui está falando que Davi ele louva o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu amor, devido aos livramentos que Deus deu a ele. Então, amanhã eu vou dar continuidade a esse capítulo do livro de Salmos, tá bom? Capítulo 9 do livro de Salmos. Por enquanto eu vou parando por aqui. Tem muita coisa que se fala sobre esse capítulo do capítulo 8, né? Do Salmo de número 8. Mas eu só entendi mais ou menos até aí, tá, gente? Coisas mais aprofundadas só com aqueles bispos, né, os pastores e pessoas mais assim, os missionários, pessoas que já estão bem conectados profundamente com a história de Deus, tá certo? Eu tento me conectar, eu me conecto da forma que eu sei, né? E aí, o que eu entendo, eu vou passando aqui para vocês, tá certo? Então, olha, sejam todos muito abençoados. Olha, cuidado nesse final de semana, se cuidem, não exagerem em nada para que não venha acontecer coisas desagradáveis para a família, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com um capítulo do livro de Salmo, que é o Salmo de número 9, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!